Irmãos, abra sua Bíblia no Salmo 90. Vamos ler Salmo 90. Acompanhe, por favor, a leitura que faremos deste salmo. Não sei se os irmãos perceberam, mas a igreja está mais clara, não é isso? Né? Clareou um pouco mais, melhorou. Então estava assim meio escuro, então trocaram todas as lâmpadas. Uma lâmpada um pouco melhor e emite menos calor e economiza energia. Então, uma benção. Salmo 90. Que vem o ar-condicionado agora, né, irmãos? Amém, irmão? Salmo 90, diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passaram na Tua ira, se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Presta atenção. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O verso 10, a parte final: porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Eu me lembro de um pregador e ele citou um filósofo que eu não me lembro agora quem era. E esse filósofo, ele disse o seguinte: que a vida, quando ela é olhada da perspectiva do jovem para frente, é um futuro longínquo. Mas a vida, quando ela é olhada da perspectiva do velho ou do idoso para trás, foi um passado muito breve. A ideia, meus irmãos, é que quando se é jovem, a gente olha para frente, a gente acha que o tempo vai demorar a passar, que serão muitos os anos da vida. Não, 10 anos parece ser muita coisa, de repente se foi. Mas quando se chega a uma determinada idade, a gente olha para trás, a sensação que temos é de que passou rápido demais. Eu tenho 42 anos, não parece, parece que é mais, mas é 42. E eu me lembro claramente da necessidade, do anseio que eu tinha no coração de completar 18 anos, tirar a carteira de motorista, ter liberdade, sair, ir para a balada, ficar até de madrugada, tomar todas e fazer acontecer. Irmãos, quando eu penso nisso, já se foram quase 30 anos. Porque eu lembro dos 15 querendo fazer 18,
Então, onde ficou os meus 15 anos, não é? 27 anos atrás, e a sensação que eu tenho é de que passou rápido demais. Passou rápido demais. Tenho uma filha de 11 anos. Me lembro da alegria do seu nascimento. Já se foram 11 anos. Qualquer dia desse vai chegar uma bestada aí, não é? Vai chegar uma bestada aí querendo, não é? Porque filho é uma bênção, irmão. Você investe, na hora de te dar o retorno, vem um cara, a casa, leva embora. É duro o negócio. E deixa as contas tudo para você pagar, da festa e tal. É um mistério. Você passa a vida inteira investindo e tal. Mas na hora que formou, arrumou um emprego bacana, casou, foi embora. Você não desfruta nada do que você fez. É o outro que chegou assim, ó, chegou aos 48 do segundo tempo, que vai entrar na bênção, o miserável. É um negócio. É tenso. É tenso. Mas é a vida, não é não? É a vida. Então a gente tem que... Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque hoje a nossa conversa vai ser sobre a vida é limitada. Passa. Passa, irmãos. Tudo passa rapidamente, diz o texto, e nós voamos. Por isso, o verso 12, o salmista diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O que é que ele está pedindo aqui? Deus, à luz da brevidade da vida, à luz dessa vida que passa rapidamente, eu não quero desperdiçar os meus dias, mas eu quero vivê-los intensamente com sabedoria. E é isso que ele pede. À luz da transitoriedade da vida, à luz dessa brevidade da vida, ele não quer desperdiçar a sua vida. Por isso, ele pede ao doador da vida: dá-me sabedoria para viver. Eu quero viver com sabedoria. Eu quero ser sábio no meu viver. Eu quero aproveitar na minha vida, eu quero valorizar cada momento, eu quero valorizar cada oportunidade, eu quero cuidar de mim da melhor maneira possível, eu quero investir em bons relacionamentos, não quero perder tempo com coisas tolas. Nós vamos exibir um videozinho aqui depois, antes da mensagem, uma frase de Steve Jobs, que diante do seu câncer, ele falou uma coisa muito preciosa, que deve levar-nos a pensar acerca de decisões que nós precisamos tomar diante desta constatação, dessa realidade, de que hoje estamos aqui, irmãos, daqui a 10 minutos eu já não sei mais. É assim que funciona. Vamos orar? Querido Pai, nós te somos muito gratos, porque o Senhor é eterno. O Senhor não tem começo nem fim. O Senhor existe antes de todas as coisas, e tudo que existe, existe por causa do Senhor, porque o Senhor trouxe à existência aquilo que não existia. Louvado seja o teu santo nome. E nós louvamos o teu nome porque nós vivemos num mundo caído, e nesse mundo caído a tua palavra diz que aos homens está ordenado a morrerem uma só vez. A vida é passageira, a vida é breve, tudo passa rapidamente, como passa os anos da nossa vida. E diante de tudo isso, Deus, nós queremos viver com sabedoria. Diante de tudo isso, nós queremos viver descomplicadamente. Diante de tudo isso, ó Deus, nós queremos nos alegrar no Senhor, queremos viver com sabedoria, com discernimento, valorizando cada momento da vida, entendendo-os como sendo únicos, talvez que não se repetirão mais. O que nós te suplicamos é por graça, graça para viver da maneira que o Senhor quer que vivamos, tão somente para a glória do teu santo nome. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nos perdoe porque às vezes nós complicamos demais a vida. Nos perdoe, ó Deus, porque às vezes nós desperdiçamos a vida. Nos perdoe, ó Deus, porque às vezes nós jogamos a vida fora, investindo em coisas que têm a capacidade de trazer danos ao nosso coração, à nossa alma, danos à nossa vida física, danos à vida emocional, danos à vida profissional. Tem misericórdia de nós, pois nem sempre nós temos tido o discernimento, a percepção necessária, mas que o Senhor tenha piedade de nós e nos perdoe. Nos perdoe porque não temos remido o tempo às vezes diante dos dias que são maus. Nós te suplicamos, Deus, ajuda-nos a em todo tempo
fazer aquilo que nos compete fazer, conforme diz a tua palavra. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E às vezes nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos o que devemos, razão pela qual te pedimos perdão. Perdão, Senhor, tem misericórdia de nós. Perdão porque às vezes nós vivemos para nós mesmos. Perdão, Senhor, porque às vezes nós investimos tudo naquilo que diz respeito aos nossos projetos, sem colocar o Senhor no centro de tudo isso. Perdão porque muitas das vezes o que tem predominado é o nosso egoísmo. Ajuda-nos, livra-nos, que o nosso coração seja tão somente do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cumprimento os queridos irmãos na paz, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá na carta para o Tiago, Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículos de 5 a 8. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8. Diz assim a palavra de Deus: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada improspera, e ser-lhe-á concedida. Peça-o, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os caminhos. Irmãos, o versículo 5, ele fala, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Sabedoria, irmãos, é ser sábio. Sábio, segundo a Bíblia, é ser piedoso. Sábio, segundo a Bíblia, é aquele que pratica a vontade de Deus, aquele que pratica e agrada a Deus nos seus atos, nos seus pensamentos. Tudo que é agradável a Deus está inserido aqui em sabedoria. Ou seja, você quer ser sábio, seja piedoso. Ande nos caminhos do Senhor. Isso é ser sábio, é sabedoria. Sábio é ter discernimento espiritual que surge de uma prática constante de uma vida na vontade de Deus. Quando o Tiago fala, quando o apóstolo Paulo fala a Tiago, ele peça a Deus, porque Deus é a fonte de toda a nossa sabedoria. Então, ser sábio é buscar a fonte, e Ele as concede. Ele concede sabedoria àqueles que pedem com sinceridade. Isso é verdade. E quando ele fala no versículo 8 de ânimo dobre, essa experiência é uma expressão incomum que possivelmente o próprio Tiago disse a primeira vez. A ideia é apresentada de um homem com duas almas, vamos dizer assim. Ou seja, ele é tão imprevisível. É aquela pessoa cuja personalidade é dividida, ou seja, não sabe o que é. Nós não podemos ser assim, né, irmãos? Inconstante, como ondas do mar, agitado de um lado para o outro, por ventos de doutrina. Nós temos que ser sábios. Vai lá na fonte, vai na palavra de Deus e procura sinceridade, procura ser agradável a Deus. Amém? Amém. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no inário, né? E nós vamos cantar o hino 102, O Céu com Cristo. Vamos abrir então os nossos inários ou a Bíblia que tem os hinos 102. Vamos ficar de pé ao som do piano. Irmãos, esqueci de dizer, por favor. Quando nós cantamos o hino, os irmãos que trouxeram seus dízimos, ofertas, podem vir à frente, é o momento oportuno. 102.
Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse instante tão precioso de nossas vidas nesse culto, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo esteja todo na vida de cada um aqui presente nesta noite, Senhor Deus, abençoando, guardando, preservando, Senhor Deus, para que nós possamos ver o céu para mim, o céu de uma nova vida, de uma nova esperança, que um dia nós vamos encontrar com Jesus e cear com Ele, Senhor Deus, lá no céu, Senhor Deus, assim seja, Pai. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, e agora agradecemos por dízimos e ofertas colocadas, Senhor Deus, na Tua presença, para que possa ser usado para a Tua obra, Senhor Deus. Abençoa aqueles que vão usar, abençoa, Senhor Deus, todo o dinheiro aplicado possa concernente ao Seu reino, possa ser para a grandeza do Teu reino aqui na terra, Senhor Deus. Abençoa aqueles que deram os seus dízimos e ofertas. Aqueles que não deram, Senhor Deus, toca no coração pelo Teu Espírito Santo, Pai, dessa oportunidade, dessa prioridade, dessa situação em que, Senhor Deus, nós sentimos privilegiados em dar aquilo que o Senhor nos tem dado, Senhor Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar.
Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 4. Vamos ler do verso 13 ao verso 17. Os diáconos de plantão, por favor, eu vou pedir que eles tenham em mãos irmãos, Tiago 4. Assim diz a palavra de Deus. Tiago 4, 13 a 17. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Irmãos, nós vamos a partir de hoje compartilhar com os irmãos algumas mensagens inspirado num livro cujo título é Um Mês para Viver. E a questão é o seguinte: o que você faria de sua vida se você soubesse que teria apenas mais um mês de vida? Que decisões, que resoluções, o que você resolveria na sua vida? Quais os passos importantes, o que você haveria de priorizar, sabendo que tão pouco tempo de vida lhe resta? Então nós vamos, ao longo do mês de novembro, meditar um pouco acerca de algumas coisas que nós precisamos entender e agir rapidamente. Não ficar adiando determinadas coisas, porque a vida passa rapidamente e nós voamos, não é verdade? Então nós queremos com isso mobilizar você. E nós vamos fazer isso de que maneira? O nosso irmão lá, o diácono Eduardo, ele vai entregar aí para os irmãos que não estiveram aqui pela manhã 2 cartões. Um cartão está escrito o seguinte: tire os seus sonhos do freezer. Ou seja, coisas que você vem adiando na sua vida, decisões que você sabe que precisa tomar, passos importantes a serem dados, decisões importantes a serem tomadas, mas que você vai adiando ao longo da vida, que você vai deixando de lado, esperando, quem sabe, um momento mais oportuno. Só que o tempo vai passando e você não age, você não decide, você não resolve, e a coisa não sai do papel, não se transforma em algo concreto na sua vida. Então, querido, nós vamos colocar aqui: tire os seus sonhos do freezer. Você tem pelo menos 4. Então você vai preencher esse negócio, e ao longo desse mês nós vamos orar. Mês de novembro, vamos orar. Deus tem misericórdia, nos dá graça, para que a gente deixe de ser teóricos e a gente realmente passe a ser práticos. Eu vou ser um crente melhor, vou ser um cara mais assíduo, mais participativo, mais envolvente, e assim por diante. Outro cartão diz o seguinte: 3 pessoas para Cristo. Escreva abaixo o nome de 3 pessoas que você quer ganhar para Cristo. Veja, quando a gente diz que quer ganhar para Cristo, nós temos que ter maturidade, né, irmão? Porque não somos nós que convencemos ninguém, mas pessoas que você deseja, que você almeja, que você sonha, que você quer que essa pessoa seja de Jesus. Evidentemente que a gente quer que o mundo seja de Jesus, não é isso? Mas você convive com pessoas e você deseja isso, então você vai preencher também o nome dessas pessoas. E no último domingo de novembro nós vamos ter uma grande celebração. Então o diácono, por favor, diácono Eduardo, vai distribuindo isso aí para os irmãos, para todos que aqui estão, que não pegou nenhum dos 2 hoje pela manhã. Tá bom? Se você já pegou, é só dizer para o diácono: já peguei, e está na bênção. Tá bom? Nós também, irmãos, confeccionamos, mas não ficou pronto ainda, 2.500 folhetos, não é? Com uma mensagem chamando as pessoas à reflexão acerca da brevidade da vida. A vida passa, irmãos.
De repente a gente está aí, amanhã não mais. E nós precisamos estar atentos e tomar os devidos cuidados acerca disso, não é? A gente não fica assim, evidentemente, pensando só na questão da morte, mas nós precisamos viver cada momento como se eles fossem os últimos momentos de nossa vida. É o último abraço, é o último aperto de mão, é o último sorriso, porque, irmãos, eu não sei. Posso dormir, posso não acordar. Posso sair de casa vivo, posso não chegar vivo. Eu não sei, irmãos, eu não sei qual é o nome da minha senha. De repente, o Eterno manda chamar lá 1 bilhão e não sei, eu, pronto, fui. Acabou. Aí está aqui amanhã os irmãos, não é? E é assim a vida, irmãos. As crianças, por favor, poderão se retirar neste momento. Acho que já foram todas, né? As crianças já foram todas. Irmãos, nós vamos exibir aqui então, pensando nisso, 2 vídeos. 2 vídeos. Um alusivo ao nosso tema, eu peço que desligue essas lâmpadas daqui da frente, por favor. E o outro é uma chamada a nós pensarmos acerca do que nós iremos tratar aqui. A vida é limitada, irmãos. A vida é limitada. Presta atenção nesses 2 vídeos.
O que é a vida? A vida é o que acontece à nossa volta e não há nada diferente disso. A vida não é boa. O que é a vida? Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. O que é a vida? É uma aventura cheia de encrenca, mas muito legal. O que é a vida? Me responde, por favor, cara. Eu gosto de sempre pensar na vida em blocos de 10 anos. E isso sempre me faz refletir da seguinte maneira: se eu tivesse a convicção de que eu não estaria aqui daqui a 10 anos, o que eu ia fazer? Se um médico dissesse para mim: olha, é certeza, você tem 10 anos, você vai continuar fazendo as coisas que você faz? A sua agenda vai continuar sendo a mesma? Você vai continuar gastando tanto tempo em coisas supérfluas? Você vai continuar deixando que distrações controlem a sua agenda? Um ícone dos nossos tempos, Steve Jobs, diz assim: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Olha que interessante, porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é mais importante. Você já deve ter assistido inúmeros filmes de Hollywood, onde a pessoa tem um diagnóstico: você vai morrer. Aí o sujeito, ele atravessa o país para pedir perdão para uma pessoa que ele não estava bem há 30 anos. Mas por que ele não fazia isso antes? Porque tinha vergonha. Mas diante da constatação, você vai morrer, o que o Steve Jobs diz: você perde a vergonha, você perde o medo, você perde o receio. O que vão pensar de mim? Meu amigo, se eu tenho consciência de que a vida é breve, eu preciso aproveitar cada segundo da vida, não de forma hedonista, regido pelo prazer, mas de forma missional. O que Deus quer que eu faça de quem eu sou no momento que eu me encontro na vida. Irmãos, eu confesso, para mim já poderia fazer oração, ir embora para casa, já fui abençoado. Não precisava construir nada em cima do que foi falado nesses brevíssimos 3 minutos, mas que foi e tocou certamente naquilo que para nós é essencial aqui nesta noite. A necessidade de termos a consciência de que nós estamos lidando com algo que é frágil. A vida é frágil, a vida é passageira, a vida é apenas um traço entre o nascimento e a morte. O que separa o nascimento e a morte é um traço. Esse traço varia de pessoa para pessoa, mas eu e você não podemos viver a partir dessa constatação, dessa realidade, viver descuidadamente, viver desperdiçando esse tempo, essa oportunidade preciosa, singular, que temos de viver com intensidade o tempo que se chama hoje. Por isso que esse texto que nós lemos, ele traz para nós lições preciosas que devem mexer com a minha reflexão e com a sua, de maneira que eu e você possamos sair daqui tendo uma consciência maior acerca disso,
acerca desta realidade inegável com a qual nós nos deparamos constantemente. Eu já estive muito perto da morte já por 2 vezes. Sofri um acidente de ônibus no ano de 1994, se eu não estou enganado. Nesse acidente eu estava fazendo a linha de Governador Valadares a Belo Horizonte, próximo à região de João Molevade, um ônibus cheio de universitários, meninos cheios de sonho, gente cheia de esperança, gente cheia de expectativa, cursando na UFMG, os pais orgulhosos com seus filhos, era retorno das férias escolares, tratava-se da primeira semana de agosto, e eu me lembro de pais dizendo: olhe, cuide bem da minha filha, e assim por diante. Meus irmãos, naquele dia morreram mais de 25 pessoas, mais de 25 pessoas, foi manchete em tudo quanto é jornal. Na época era ainda a Rede Manchete, SBT, Rede Globo, foi uma tragédia. Eu estava ali, eu presenciei aquilo, eu me livrei sem sofrer quase nada. A morte passou muito perto. 2 anos depois, um novo acidente, nessa ocasião apenas uma morte fatal. Nessa semana, vivenciei talvez aquela que para mim foi a experiência mais nítida de que eu poderia morrer de uma maneira assim, muito rápida, inimaginável, coisas com as quais nós ouvimos constantemente, mas que eu até então não havia presenciado, uma tentativa de assalto, que para mim foi a mão armada, e presenciar uns 3 ou 4 disparos, que não saiu nada naquele negócio, e que eu não entendo, irmãos. Mas que eu vou te dizer uma coisa, eu senti muito perto, alguns centímetros, de que a minha vida ia ser ceifada naquele momento. Saí dali com a convicção: meu Deus, a vida é breve, passa rapidamente, é preciso saber viver. Esse texto que lemos, queridos, ele chama a nossa atenção acerca dessa reflexão que eu e você precisamos ter. Nessa passagem, Tiago, que é irmão do Senhor Jesus, ele está dirigindo a sua palavra agora a um grupo de pessoas daquela comunidade que eram judeus, comerciantes, que viviam viajando, que viviam investindo, que viviam tentando ampliar os seus negócios. E aqui então ele direciona a sua palavra a este grupo de comerciantes judeus. É sabido de nós hoje acerca da capacidade que o judeu tinha de investimentos, de criar coisas, de negociar e assim por diante. Por isso que por onde os judeus passaram, levaram progresso, levaram desenvolvimento, não levaram apenas a sua cultura, mas levaram também investimentos, porque eles possuem uma capacidade para negócio que é singular naquele povo. E aqui então Tiago está lidando com essa gente, com esse pessoal, com esse grupo de pessoas que lidam com os negócios, que estão aqui cheios de planos, cheios de pensamentos, cheios de projetos, mas há algumas coisas que eles não estavam atentando acerca desses projetos, e eu gostaria aqui de destacar 3. A primeira delas, irmãos, é que eles estavam pensando aquilo que era correto, mas com a motivação errada. Pois o verso 13 diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Veja que a Bíblia, no primeiro momento, não está condenando o fato dessas pessoas planejarem o futuro, o fato deles terem perspectivas acerca dos investimentos que eles almejavam fazer, ampliando seus negócios, possivelmente indo para uma cidade e abrindo, quem sabe, uma filial em outras cidades. A perspectiva é de ampliar os horizontes, é de fazer mais investimentos, é de se enriquecerem um pouco mais, prosperarem um pouco mais. Até aqui tudo bem.
Mas o grande problema é que por trás desse pensamento correto de ampliar, de crescer um pouco mais, de conquistar um pouco mais, de ter um pouco mais, eles estavam lidando com o dia de amanhã como se o amanhã estivesse na palma da mão deles, como se o amanhã fosse controlado por eles, como se o dia de amanhã fosse regido e haveria de acontecer com base naquilo que eles queriam. Não estavam lidando com amanhã como sendo algo improvável. Eles estavam tratando o futuro como sendo algo que haveria de acontecer baseado unicamente neles. Há aqui uma soberba, há uma arrogância que está predominando no coração deles, e é isso que Tiago está chamando a atenção. Ele não está condenando o desejo de expandir os negócios, ele está condenando o modo como eles estavam planejando fazê-lo. É tratar o futuro como se o futuro estivesse na mão deles, debaixo do poder deles, debaixo do controle deles. Havia uma confiança carnal no sucesso de sua empreitada, como se as circunstâncias necessárias para serem bem-sucedidos estivessem em suas mãos. Eu farei, eu conquistarei, eu realizarei. É o homem no centro. É a confiança no homem, é a fé no homem. Pensando aquilo que é correto, pensando em ampliar, pensando em fazer, pensando em estudar, pensando em se qualificar, pensando em ter cada vez melhores condições de poder competir no mercado de trabalho, mas eles estão lidando com o dia de amanhã como se o amanhã estivesse ou fosse regido por eles. Vai acontecer de acordo com a minha vontade, é quase isso. Eles estavam aqui se gabando dos seus planos. Mas ao fazerem isso, eles estavam partindo do pressuposto de que eram detentores do poder, dos projetos e das realizações, do sucesso dos mesmos. Eles estavam tomados pela arrogância, pela capacidade, confiando tanto na sua habilidade, que eles já tratavam amanhã como sendo certo. É sucesso garantido. Por isso que eles usam as expressões: nós iremos para a cidade tal, passaremos lá um ano, negociaremos e teremos lucro. Eles não tratam esses investimentos como algo provável, eles não tratam como algo possível, eles estão tratando como algo real, concreto. Eles não estão pensando em prejuízos, não se trata apenas de pensamento positivo, não, se trata de uma convicção que eles tinham, confiado na capacidade deles, de que tudo que eles haveriam de fazer ia dar certo. Pensando o correto, mas com a motivação errada. Com a motivação errada. A Bíblia diz em Provérbios 27:1: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Então Tiago está chamando-lhes a atenção acerca dessa arrogância que estava presente no coração, pensando o correto, mas com a motivação errada. Segunda coisa que ele chama a atenção aqui é acerca da necessidade que eles deveriam aprender de não deixar para amanhã o que deveria ser feito hoje. Porque eles dizem o seguinte: amanhã iremos para a cidade tal, passaremos um ano e negociaremos. Aí vem Tiago no verso 14 e diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Veja, Tiago então, ele passa a dar aqui pelo menos duas razões pelas quais eles deveriam tomar cuidado acerca destes planos, acerca do que eles estavam traçando, acerca da arrogância que estava presente no coração. Então Tiago está dizendo mais ou menos o seguinte: vocês estão achando que o dia de amanhã estão debaixo do controle, do domínio de vocês, e que vai acontecer de acordo com aquilo que vocês querem? Enganam-se. Jó, não me lembro agora o capítulo, e ele diz: eu esperava o bem, veio o mal, esperava a luz, veio trevas. Quantas vezes, meus irmãos, não é isso que acontece? Eu costumo dizer que a minha mãe faleceu talvez no melhor momento da sua vida. Estava tudo dando certo,
perto de se aposentar, o seu comércio caminhando de vento em popa, regularizando a sua questão, se tornando pessoa jurídica, prosperando, crescendo, ampliando os negócios, cheios de projetos, de repente, uma bactéria. 2 meses depois, nós estávamos sepultando uma pessoa de 59 anos. De maneira avassaladora, e a gente tentando ainda entender o que estava acontecendo, como que as coisas acontecem assim, de maneira tão abrupta, tão rápida, diante de projetos, diante de sonhos. Amanhã eu vou fazer, vou vender, vou comprar, de repente, uma bactéria. E acabou a sua história aqui na Terra. Tiago, então, está dizendo, não deixe para amanhã. Com isso, ele não está querendo dizer, irmãos, que nós não temos que fazer planos, mas ele chama atenção acerca do cuidado que nós devemos ter para não ficar adiando coisas que nós deveremos fazer hoje, e a gente fica postergando, a gente fica adiando para amanhã. É amanhã eu farei. Então, ele vai nos dar pelo menos 2 razões. Primeiro, acerca da ignorância quanto ao futuro. Olha o que ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Irmãos, a meteorologia pode dar uma previsão, não é verdade? Vamos sair de casa, vamos olhar a temperatura, tudo mais. Há uma possibilidade muito grande daquela previsão acontecer. Vai chover, vai fazer sol, vai fazer frio. Mas, meus irmãos, a Bíblia está tratando e chamando a nossa atenção acerca do cuidado que nós devemos ter, porque eu não sei, eu não posso dizer com 100% de certeza o que é que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que é que vai acontecer daqui a 10 minutos. Então, eu não sei acerca do amanhã, diz ele, vós não sabeis o que sucederá amanhã, e o saber aqui significa estar a par de alguma coisa, ter informações sobre ela. E o homem é sempre muito curioso com a questão do futuro. O homem quer saber acerca do futuro, o que é que está reservado para ele, não é? O que é que vai acontecer com o meu futuro? Vai vir coisa boa, vai vir coisa ruim, enfim. O homem tem esse desejo, ele anela por isso, ele busca tentar compreender acerca do futuro. Mas o amanhã é algo absolutamente desconhecido para nós. Razão pela qual o Tiago está dizendo, pare de ficar adiando as coisas, achando que o amanhã lhe pertence, pois o amanhã nós não sabemos, o amanhã é o improvável. Steve Jobs diz que depois do seu diagnóstico do câncer, acabou, não tem vergonha, não tem medo, não tem mais nada, que resolveu as coisas que tinha que resolver, pois a morte, ou a perspectiva da morte, faz com que a gente perca a vergonha de pedir perdão, de restaurar as coisas, de colocar as coisas nos devidos lugares, e assim por diante. Mas enquanto a gente está saúde, a gente está soberbo, arrogante, a gente acha que a gente não tem favor para ninguém, que a gente não tem que procurar ninguém, a gente vive às vezes uma vida absolutamente despreocupada com as coisas da eternidade. E aí, de repente, a história muda. É assim que é a vida, irmãos. É assim que funciona. Como pastor, eu tento me colocar no lugar das pessoas. Ao visitar enfermos, eu fico olhando e pensando, meu Deus, mas quantos dias de vida? Sabendo que vai passar. Irmãos, o objetivo, evidentemente, desses textos não é de querer gerar no nosso coração nenhuma amargura, de gerar no nosso coração nenhuma tristeza, mas é de alertarmos acerca do cuidado que devemos ter, de fazer com que a gente viva um pouco mais descomplicadamente, de fazer com que a gente viva celebrando mais a vida, de fazer com que a gente viva resolvendo coisas que talvez estão guardadas no coração há anos, de mudar a nossa vida, de nos quebrantar, de fazer com que a gente seja um pouco mais humilde, de fazer com que a gente coloque os pés no chão, de fazer com que a gente olhe as pessoas nos olhos, de fazer com que a gente abrace um pouco mais, sorria um pouco mais, fazer com que a gente se alegre, celebre a vida um pouco mais, porque passa, meus irmãos, e a gente vai passar a viver das boas ou das más recordações acerca da vida, e lamentavelmente às vezes
que pode ficar talvez é um sentimento de culpa. Puxa vida, eu queria tanto ter pedido perdão, mas teve 10 anos para fazê-lo, teve 20 anos para fazê-lo, teve 30 anos para fazê-lo, e não fez. Meu Deus, por que eu não fiz mais? Meu Deus, por que eu não amei mais a Deus? Meu Deus, por que eu não servi mais? Meu Deus, por que eu não sorri mais? Meu Deus, por que eu não abracei mais? Meu Deus, por que eu não desfrutei mais das oportunidades que tive? Tantos sonhos, tantos projetos, de repente, passou. Não sabemos, irmãos, o que nos reserva no futuro. A minha esposa não gosta, mas já falei que às vezes eu saio de casa e falo assim, gente, se não nos vermos mais, ficam na paz. Se não nos vermos mais, vocês ficam na paz. Que o Senhor vos abençoe e guarde. Tchau! Partiu. Quero isso? Não. Estou pedindo isso? Não. O Eterno já falou comigo, não esquenta, rapaz. Você vai romper a casa dos 80? Oh, gostei. Gostei, rapaz. A mulher deu o grito ali, ó. Ignorância quanto ao futuro. Segunda razão que ele dá aqui para a gente não deixar para amanhã o que nós devemos fazer hoje é acerca da fragilidade humana. Olha o que ele diz aqui. O que é a vossa vida? Irmãos, nós colocamos uma roupinha mais ou menos e a gente já se acha, fala a verdade. A gente calça um tênis mais ou menos, a gente já se acha. O ser humano é uma coisa assim espetacular. Pouca coisa alega o ser humano. Vai lá na 25, compra um relógio, paga R$25 com a marca chiquerésima. Tem um shopping aqui na cidade que ele tem lá um corredor assim, cheio de painéis assim, de lugares turísticos. Eu sempre digo para os meninos, olha o lugar dos pobres aqui, ó. É o lugar dos pobres. Queria estar lá em Londres, não pode, mas a Torre Eiffel está ali, ó. Vamos lá. Né? Aí todo mundo tira foto. É uma benção aquilo ali. Não é? Vontade de estar lá naquele lugar, mas não dá, não pode. O euro não deixa. Não é? Os caras colocam lá uma foto bacana e o povo fica lá tirando selfie, não é? Com vontade de estar lá no lugar, mas não pode. Então, pelo menos uma foto para a gente ficar na vontade apenas, não é? E veja, então, isso já alegra o coração da pessoa. Um negócio subjetivo como esse, não é verdade? Mas veja, queridos, o que é a vida? Às vezes a gente fica assim tão ensimesmados, a gente fica tão envaidecidos, achamos que somos grandes coisas. Olha o que é que a Bíblia compara a vida humana. O que é que vocês são? Vocês são como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Olha a comparação que Tiago está usando aqui para referir-se o que é a vida. É uma neblina. E à medida que o sol nasce, a neblina deixa de existir. Irmãos, se nós vivêssemos à luz destas realidades, nós seríamos pessoas mais descomplicadas, nós reclamaríamos menos e amaríamos mais, nós celebraríamos mais e brigaríamos menos, nós sorriríamos mais, beijaríamos mais, nós elogiaríamos mais as pessoas e falaríamos muito menos mal das pessoas diante dessa realidade. Isso aqui, irmãos, deveria mudar a nossa vida radicalmente e fazer de nós gente simples, gente descomplicada, gente que ama, gente que perdoa, gente que se alegra, gente que celebra a vida, gente que não fica postergando as decisões, gente que vive intensamente. Se é solteiro, você é um solteiro de Deus. Vou celebrar a vida. Se é casado, vou amar minha família, vou cuidar de minha família, vou celebrar cada momento de minha família, e assim por diante. Por quê, irmãos? Porque nós somos como a neblina. E a neblina, olha só a expressão, que aparece por um instante e logo se dissipa. Quanta soberba, quanta arrogância, quanta confusão,
Quanta vaidade, meu Deus! Por isso, é um traço na história, nascimento e morte, é um traço, é um instante que aparece e logo se dissipa, pois os anos da nossa vida sobem a 70, em havendo vigor 80, mas esses 80, à luz da eternidade, é apenas um tracinho, é apenas uma neblina. E Tiago já havia comparado a vida como a flor da erva, está lá no capítulo 1, verso 10, e agora ele a compara como a neblina. E eu penso, meus irmãos, que trata-se aqui de uma das figuras mais belas para descrever o quanto a vida é efêmera, é passageira. E a gente vive sempre na perspectiva de que teremos muitos anos de vida. De que teremos muitos anos de vida. E nós sabemos, irmãos, que não é assim. E nós sabemos que esta não é a realidade. Nós vivemos num mundo caído e a Bíblia diz que aos homens está ordenado a morrerem uma só vez. Tudo passa rapidamente. E qual será o nosso legado? Qual será o nosso legado? O que as pessoas vão dizer quando nós partirmos? O que os filhos, o que os amigos, o que os irmãos da igreja partiu sem deixar de si saudades, misericórdia? Alguém que poderia amar mais, viver mais descomplicado, ser mais simples, ser mais humano, ser mais gente, olhar nos olhos, abraçar mais, e de repente quantas complicações diante de uma vida que é apenas uma neblina, que é algo passageiro. A vida é limitada, meu irmão, limitada, passa. Por último, viva na dependência de Deus. Porque olha o que ele diz: ao invés disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Isso aqui, evidentemente, se tornou muito comum entre nós, não é? Qualquer coisa, se Deus quiser, mas lá no fundo diz assim, mas no fundo, às vezes é nós. E esse se Deus quiser aqui, trata-se realmente de uma submissão, de uma compreensão acerca de um Deus que está no controle dos negócios humanos. Veja, meus irmãos, Deus não está apenas preocupado com a questão da nossa vida espiritual. Deus é aquele que também tem preocupações com os negócios humanos. Ele está lidando aqui com empresários, ele está lidando aqui com investidores, ele está lidando aqui com gente que gera emprego, ele está lidando aqui com pessoas que aquecem a economia e o PIB da região. A Bíblia está lidando aqui com gente assim, e Deus está preocupado com essas questões também. Deus está preocupado com as questões espirituais, mas Deus também está preocupado com as questões materiais. Então Tiago está dizendo, vocês, ao invés de ficarem soberbos, arrogantes, achando que a vida está no controle de vocês, vocês deveriam reconhecer que a vida e tudo que nela contém está no controle de Deus. É Deus, querido. Falamos aqui hoje pela manhã, quando nós entendemos que tudo que eu sou, que tudo que eu tenho é de Deus, acabou, irmão. Não tem lugar para soberba, está tudo a serviço do Rei. A minha casa, o meu dinheiro, o meu trabalho, o meu carro, é tudo de Deus, existe para Deus, para servir a Deus e pronto. Não vou no lugar tal porque vai sujar as rodas. Não vou chamar ninguém para ir na minha casa, porque vai sujar a casa, vai dar trabalho. Quando eu entendo que é tudo de Deus, portas abertas. Portas abertas. Porque o coração já está dilatado, o coração já está aberto. Então, viva na dependência de Deus. Por isso que ele diz, vocês não têm que ficar aí se orgulhando, não. Confiem em Deus, descansem em Deus, creia que Deus é aquele que governa todas as coisas. Por isso que ele vai exortá-los. Vocês não têm que ficar aí com essa arrogância, porque isso é maligno. Quando ele diz maligno, ele não está falando aqui de questões diabólicas. A ideia aqui é que isso é mal.
traçarmos esses planos com base na nossa arrogância e acharmos que seremos bem-sucedidos porque nos achamos bons demais e excluindo Deus, Ele não se agrada, irmãos. Antes do povo entrar na terra prometida, que povo? O povo de Canaã. Quando Deus os tirou do Egito, Deus fez uma promessa: vocês vão habitar uma terra que mana leite e mel. Só que antes do povo entrar nessa terra, cujo solo era muito fértil, Deus disse o seguinte: cuidado, porque vocês vão prosperarem, vocês vão enriquecerem, vocês vão ganhar dinheiro, porque a terra é boa, não tem como dar errado, a terra é boa. Mas nunca batam no peito dizendo: foi a minha força que me deu isso, foi a minha capacidade intelectual que me fez adquirir isso. Porque às vezes é assim, irmãos. Achamos que somos bons, que somos inteligentes demais, que somos capazes demais e nos orgulhamos disso. A Bíblia não condena a capacidade intelectual, mas ela diz o seguinte: que tudo aquilo que temos é Deus, dom de Deus, e deve ser usada para Deus, deve estar a serviço do Rei, do Senhor Jesus. Então, entendendo essas verdades tão simples, tão singelas, irmãos, nós viveremos mais descomplicadamente. Não deixe para amanhã aquilo que pode ser feito hoje. Quantos problemas, às vezes, vão se arrastando e a gente nunca toma uma decisão, a gente nunca procura, a gente nunca se acerta, a gente nunca leva as coisas mais a sério. Eu vou ser mais crente, pastor, eu vou buscar mais a Deus, eu vou ser mais de Deus, mas só que isso está sempre adiando e nunca se torna uma realidade na vida. Eu vou cuidar melhor da minha família, eu vou cuidar melhor dos meus relacionamentos, eu vou cuidar melhor da minha vida espiritual, eu vou cuidar melhor da minha vida profissional, eu vou cuidar melhor da minha saúde. Irmãos, eu já falei aqui para os irmãos, eu não sou diabético, eu tenho uma diabetes ao contrário, é hipoglicemia, é comer alguma coisinha a cada um período aí do dia. E hoje foi um dia de jejum, irmãos. E vou dizer uma coisa para os irmãos: a hipoglicemia não me impediu de jejuar, louvado seja Deus. Uma benção, mas só que quando deu 1 hora, pense numa fome, irmão. Negócio assim absurdo, vontade de colocar açúcar no sangue, mas foi uma benção. Irmãos, a vida é limitada. Eu termino aqui dizendo o seguinte: saber que a vida é passageira pode ser uma força motriz para tomadas de decisões importantes hoje. O amanhã é outra história. Sempre que nós saímos de casa de manhã e nós oramos no carro, eu costumo dizer: obrigado, Deus, porque temos mais uma vez a oportunidade de sermos melhores hoje do que fomos ontem. A misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez sobre nossas vidas. Saber que a vida é passageira pode ser uma força motriz para tomadas de decisões importantes hoje. Eu sei que nós não gostamos de pensar nisso, mas o que chama a nossa atenção, às vezes, são as realizações. O que chama a nossa atenção é os planos mirabolantes, não é? Gostamos disso. Mas é preciso, irmãos, viver e sonhar com tudo à luz desta realidade da brevidade da vida. Eu posso ter os planos que eu tenho, posso ter sonhos e devo tê-los. Por isso, tire os sonhos do freezer. Tire-os do freezer, porque não sabemos, irmãos. Vamos correr atrás, vamos lutar, vamos nos empenhar mais, vamos nos dedicar mais, vamos fazer aquilo que nos compete fazer hoje, aquilo que a Bíblia chama para fazer nesse tempo hoje. Vamos tomar uma decisão e resolver a nossa vida com Deus hoje. Vamos consertar a nossa vida diante de Deus hoje, porque o amanhã é outra história. O amanhã não nos pertence, o amanhã não sabemos o que virá. Por isso que a Bíblia diz que
que o arrependimento tem que ser hoje, porque hoje é o momento oportuno, hoje é o dia da salvação, não amanhã eu vou mexer com esse negócio de igreja, amanhã eu vou ser crente, amanhã eu vou isso, como se a vida estivesse debaixo do nosso controle. Isso é soberba. A oportunidade que temos é agora. Amanhã eu não sei mais. Se Deus me concedeu amanhã, louvado seja Deus. Procurarei vivê-lo mais uma vez para a glória de Deus. Eu queria que essa palavra encorajasse você a pensar seriamente acerca disso. De 2 direções, ou talvez 3 direções que você precisa tomar na sua vida. Primeiro, decisões que você precisa tomar no que diz respeito à sua vida espiritual. Sua vida espiritual. Decisões que você precisa tomar. Talvez você está frio na fé. Talvez você está mais para lá do que para cá. Não tem um ditado assim? Está mais para lá do que para cá. Não é? Decisão que você precisa tomar na sua vida espiritual. Hoje. Não deixar para amanhã. Decisão que você precisa tomar na sua vida relacional. É um perdão que você precisa pedir. É um perdão que você precisa conceder. É uma restauração de um relacionamento. E assim por diante. Uma decisão na sua vida relacional. Tem um conflito, tem uma inimizade, mas você está aí com o coração. E o Steve Jobs diz que diante da realidade da morte, acabou. Não tem frescura, não tem mimimi, você tem coragem de olhar o cara nos olhos e pedir perdão. É assim, irmãos. É assim que funciona. Quem sabe uma decisão que você precisa tomar acerca da sua vida física. Sua vida física, cuidado com a sua vida física. Cuidado com a sua alimentação. Para você ter uma boa qualidade de vida, ter mais disposição, ter mais vigor, não é? Então, queridos, que essa palavra nos encoraje, quem sabe, a motivar você a tomar decisões importantes na sua vida profissional. São 12 milhões aproximadamente de gente desempregada. E o que fazer? Cruzar os braços? Vamos pensar em alternativas, em outras possibilidades, vamos pensar em outros projetos. Não deu certo aquilo que você sonhava, parte para o plano B. Não deu certo B, parte para o C. Uma hora a coisa vai acontecer na sua vida com a graça de Deus. Irmãos, que essa palavra possa nos encorajar acerca de tomadas de decisões importantes em diversas áreas da nossa vida que precisam ser resolvidas hoje. E eu queria que você não fosse embora pensando que fosse apenas mais uma palavra, mas eu queria desafiar você a pensar seriamente nesta palavra, indiferente da idade que você tem. Talvez você é um adolescente, é um jovem, e acha que vai ter muitos anos de vida. Tomara a Deus mesmo. Tomara a Deus mesmo. A gente não está querendo aqui que ninguém, de jeito nenhum, não é? Mas, queridos, a Bíblia diz que nós devemos viver o presente à luz desta realidade. Você está complicando demais a vida. E Deus está nos dando a oportunidade, aqui e agora, de sair daqui pensando seriamente nisso. Vamos orar? Vamos pedir graça de Deus para que a gente possa realmente descomplicar um pouco mais e diante dessa vida que é tão linda, tão bela, mas que passa rapidamente. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade desta noite. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que chama a nossa atenção acerca do cuidado que devemos ter com esse tempo que se chama hoje. Quantas adiações, quantas complicações, decisões que precisam ser tomadas importantes da vida e a gente vai adiando, tratando o amanhã como se o amanhã estivesse no nosso controle, como se as coisas fossem acontecer de acordo com a nossa vontade. Deus, dá-nos um coração mais sensível e quebrantado, de maneira que nós possamos entender, compreender com profundidade, com propriedade, de que a vida é passageira, e que isso venha nos levar a viver e a celebrar a vida com mais alegria, com mais ousadia, com criatividade, para a glória do teu santo nome. No nome de Jesus, Pai, tem misericórdia. Só o Senhor sabe a dor que uma família sente no coração em relação àquele que partiu,
mas todos nós estamos na fila invisível da morte, e ninguém sabe o número de sua senha. Por isso nós devemos viver com intensidade esse tempo de hoje, intensidade em relação ao Senhor, sermos pessoas cheias do Espírito, pessoas com disposição no coração, para viver fazendo a Tua vontade. Tem misericórdia, Pai, e nos capacite, à luz dessa realidade, a tomarmos as decisões que precisam ser tomadas, para a glória do Teu santo nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.